Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje falar um pouco com vocês a respeito de mitomania ou a mentira compulsiva, mentira patológica também conhecida. Então essa situação ela gera alguns problemas sociais, porque existem pessoas que têm uma compulsividade a mentir. E aí é importante a gente entender que quando se trata da mitomania, não estamos falando de mentiras ocasionais, não estamos falando de mentiras sociais e nem estamos falando de mentiras comuns, mas sim daquelas mentiras fantásticas onde qualquer pessoa de fora nota que a mentira é muito incabível e que provavelmente tem poucas chances de ser realista. Mas por que muitas vezes as pessoas que estão em torno dessa pessoa que mente, elas acreditam nessa mentira, elas não veem como sendo algo falso e acabam se convencendo por vezes, inclusive, de que aquela pessoa está falando a verdade. Nós vamos entender um pouco também o porquê disso e como que essas pessoas, por vezes, elas têm algum lastro, elas têm alguma base na vivência real para criar essas fantasias. Então, primeira coisa, vamos distinguir um pouco a mitomania da mentira convencional. A mentira convencional, ela normalmente acontece de uma maneira muito social. Então, a pessoa ela mente ali no meio social para, por exemplo, fazer parte daquele meio social. Então, às vezes as pessoas estão falando sobre viagem, a pessoa nunca teve uma viagem interessante e realista para contar, mas ela quer fazer parte daquela conversa. Então, uma das formas que ela encontra disso é dizendo que ela fez uma viagem que na realidade ela não fez. Então, as pessoas estão falando ali sobre viagem ao exterior e ela conta de uma vez que ela foi para a França, sendo que ela nunca esteve na França. E aí provavelmente ela vai escolher ali algum ponto mais famoso, alguma coisa assim, para falar alguma coisa a respeito. Mas é uma forma de tentar se inteirar em uma conversa. E normalmente a pessoa convencional que mente sem ser de um modo patológico e compulsivo, ela tende a ter medo de ser apanhada na mentira e ela tende a sentir remorso por mentir. Então ela até inicia isso como uma tentativa de interação social, mas logo ela meio que dá uma bloqueada. Então ela não dá muitos detalhes, porque ela não quer que peguem ela na mentira, porque se ela começar a falar muito de uma região que ela não conhece de fato e alguém ali conhecer, ela sabe que ela vai ser identificado que ela está mentindo e ela não quer isso. Então há uma preocupação com ser pego na mentira. E isso quando estamos falando de alguém de funcionamento comum, que mente esporadicamente socialmente. Outro motivo é para a mentira esporádica, para a mentira da pessoa comum, de funcionamento psíquico comum, por exemplo, algum benefício. Então, você mente sobre tua condição social, financeira para ganhar um desconto em alguma coisa, ou você mente sobre determinado padrão de vida para você conseguir algum benefício, algum auxílio, alguma coisa do gênero. Então são mentiras em troca de pequenos benefícios. Um outro motivo para mentira comum é evitar, por exemplo, uma situação de punição ou de algum tipo de consequência que o sujeito não deseja. Então, o sujeito não foi trabalhar, ele sabe que se ele disser que não foi trabalhar porque ele estava com preguiça, ele provavelmente tem uma chance razoável de ser demitido, então ele mente que, por exemplo, o pneu do carro furou, que aconteceu alguma coisa, para evitar essa consequência que ele não deseja. Então, isso são mentiras comuns, são mentiras que acontecem no dia a dia e que a maioria das pessoas em algum momento acaba se praticando. No caso do mentiroso patológico, não é essa situação. Primeiro, ele não costuma ter medo de ser pego. Então ele dá muitos detalhes da mentira.
Então, por exemplo, quando ele vai mentir que ele viajou para determinado lugar, ele não tem medo de dar detalhes, falar sobre como era, como estava o dia, inventar que ele foi em determinada loja que muitas vezes nem existe no lugar. Então ele detalha muito e ele não tem medo de ser pego na mentira, porque ele mente para si mesmo. O mentiroso padrão, o mentiroso comum, a pessoa que mente esporadicamente, ela está mentindo para o outro, por isso ela tem medo de ser pega, porque ela mente para o outro, mas estando plenamente consciente da sua mentira. Já o mentiroso compulsivo, ele mente para si mesmo. Então ele não tem medo de ser pego na mentira porque ele próprio acredita na sua mentira. Então ele dá muito detalhamento, ele fala sem parar de uma coisa que não é real, que não é compatível com a realidade dele. Essa é uma grande característica. E o que diferenciaria então o mitomaníaco de uma pessoa psicótica, por exemplo? No caso do psicótico, ele não se convence da mentira, ele vivencia a verdade. Então o psicótico ele cria uma realidade paralela, porém essa realidade paralela ela é criada de maneira inconsciente e o sujeito está alienado à consciência dessa realidade paralela. Então o sujeito psicótico, se ele te diz que ele está vendo um demônio na frente dele, ele está vendo. Ele não está inventando, ele está vendo efetivamente, ele está vivenciando aquilo que ele descreve, que para a maioria das pessoas vai soar como mentira porque elas não veem, mas ele está vendo. No caso do mitomaníaco, ele não vê essa realidade paralela. Ele se convence de que ela existe, mas ele não a vivencia. Em aspecto de quem está vendo de fora, não parece tão diferente, mas no funcionamento psíquico em si, isso faz muita diferença. A diferença entre vivenciar a realidade paralela que se cria ou apenas criar uma realidade paralela distante do que se vivencia, no funcionamento psíquico em si faz muita diferença. Mesmo que de fora pareça que não, pro sujeito em si isso faz grande diferença sim. E aí muitas vezes as pessoas se perguntam, nossa, mas se o sujeito cria uma realidade paralela e mente compulsivamente e não tem medo de ser pego, como que tem pessoas que acreditam nesse sujeito? Uma das coisas que a gente tem que entender é que, via de regra, a pessoa com mitomania, ela tende a investir muito em relações sociais. E isso favorece que ela convença as pessoas dessa realidade fantasiosa. Por quê? Porque como ela investe muito em relações sociais, ela tende a ser muito carismática, ela tende a conseguir reconhecer os desejos da pessoa e usar isso a favor dela, e ela cria muitas relações que podem favorecê-la. E isso não é porque ela é sobrenatural. Ela cria essas relações à medida que ela investe em relações. Então, a maioria das pessoas não investe em relação social e aí acha estranha a outra ter certas relações sociais. Por exemplo, a maioria pode achar um pouco estranho uma pessoa conhecer um político influente. Só que na maioria das vezes isso acontece, esse estranhamento acontece porque a pessoa não é acostumada a investir nesse tipo de relação. Então, eu, ao longo da minha vida, eu já conheci várias figuras políticas, inclusive cheguei a estudar em faculdade com algumas. E assim, as pessoas esquecem que uma figura política, e mais para frente não se preocupem que vai ficar compreensível por que eu estou falando tudo isso, as pessoas esquecem que uma figura política, ela também, para além de uma figura pública, ela é uma pessoa. Então, é uma pessoa que estuda, que frequenta mercado, que faz coisas do dia a dia. Claro que isso depende muito do nível de influência, do quanto essa pessoa é ou não importante. Pessoas que têm um poder e uma influência maior, em um cargo político mais delicado, tendem a se expor menos. Pessoas que têm cargos políticos mais comuns, como vereador, deputado,
tendem a se expor um pouco mais porque vivenciam uma realidade. Lembramos que para além do trabalho que eles deveriam fazer e nem sempre fazem, eles têm uma família, eles têm amigos, eles têm pessoas com quem saem, conversam. Então eles fazem parte da sociedade. E fazendo parte da sociedade, eles conversam com pessoas. E quando você tende a conversar com pessoas sem medo de ser rejeitado, como é o caso de quem tem mitomania, que tende a conversar com pessoas desconhecidas sem muito medo da rejeição, você tende a fazer amizade com várias pessoas de várias naturezas. Pessoas, inclusive, influentes e importantes, como é o caso de políticos, artistas e outras pessoas em geral. E aí lembremos que junto a isso tem o favorecimento de que essas pessoas tendem a ser muito carismáticas porque investem nisso, porque elas se desenvolvem de uma maneira a conseguir laços sociais que vão beneficiá-las. E por que é importante entendermos isso? Porque isso dá um certo lastro para a pessoa. Porque normalmente essas pessoas, elas criam fantasias muito megalomaníacas. Então a pessoa ela te diz que ela fez coisas que não é normal pessoas comuns fazerem. Então, como eu usei, por exemplo, o exemplo da situação do político. Então, a pessoa ela cria uma fantasia, vamos dizer que ela tenha um interesse no meio político, ela cria uma fantasia na qual ela é uma figura influente, amiga de vários políticos. E aí ela te diz em determinado momento que ela foi para Brasília com o deputado tal e que esse deputado levou ela junto, ela sugeriu coisas que influenciaram e mudaram o curso da política no país. E aí, inicialmente, obviamente, que a maioria das pessoas que estão em torno dela vão dizer, isso é alucinação, cara, tá zoando com a tua cara. Isso aí não tem sentido nenhum, imagina. Só que, quando a pessoa cria esse lastro social, o que acontece? Em dado momento, você tá com essa pessoa e vocês cruzam com alguém que é um assessor de um político ou com alguém que é muitas vezes ligado à política, é um determinado político, vereador, deputado, vocês encontram ocasionalmente em algum espaço, em algum lugar, e a pessoa cumprimenta esse político e o político responde ao cumprimento e muitas vezes ainda chama ela pelo nome. Isso já te deixa um pouco, opa, pera lá, mas como assim que deputado tal, vereador tal conhece a pessoa, sabe o nome dela? Isso já te deixa mais desconfiado e tendencioso a acreditar no que essa pessoa fala. Só que as pessoas esquecem que, como eu disse antes, se você conversa com várias pessoas, inevitavelmente você vai conhecer políticos, você vai conhecer figuras que são consideradas socialmente como importantes ou relevantes. Eu já estudei com um vereador da minha cidade, na época que eu fiz uma das minhas faculdades, eu estudei com um vereador na mesma sala. A gente conversava, a gente fazia coisas juntos, éramos colegas de sala. E obviamente que se ele me encontrasse na rua, como encontrou em alguns momentos, você vai cumprimentar, a pessoa não vai te ignorar, a menos que ela seja sem noção social nenhuma, muito menos um político vai fazer isso, já que ser simpático para um político significa chances de arrecadar votos. Então, eu cumprimentar esse vereador na rua e ele me responder e me chamar pelo nome, não significa que eu compartilho da mesa de jantar da pessoa, que eu viajei com ele, que eu fiz coisas com ele. Só significa que tem um momento ali, um espaço da vida dele onde a gente já compartilhou o mesmo ambiente e acabamos nos conhecendo. Porém, para alguém que está de fora, se eu disser, por exemplo, que eu viajei com esse cara para Brasília, que a gente foi em uma reunião importante e acontece uma situação dessa, isso traz uma certa credibilidade para o que até então era uma fantasia absurda. E quanto mais absurda parecer a fantasia, e quanto menos tendenciosa a pessoa esteja a acreditar, quando isso acontece, o jogo se inverte. Então aquela pessoa que achava que a outra estava
contando uma história absurda que jamais seria verdade, ela acaba dando muito mais credibilidade do que alguém que estivesse acreditando desde o princípio. Porque quando ela duvida e ela se depara com um choque desse, de que, opa, mas a pessoa realmente conhece alguém influente, a pessoa realmente conhece uma figura política, isso dá um choque muito grande na pessoa e faz com que ela fique muito mais tendenciada a acreditar por ela ter duvidado antes do que uma pessoa que já tivesse alguma vertente a acreditar desde o princípio. E assim, construir lastro social não é algo, como eu disse, da ordem do impossível. As pessoas esquecem que boa parte de nós não constrói primeiro por falta de oportunidade, porque não ocupamos lugares que muitas vezes pessoas influentes ou importantes ocupam, diferente do mitomaníaco, que ele tende a ir em direção à mitomania. Então, se ele tem interesse político, ele vai tender a ocupar espaços políticos e tentar criar relações com políticos. Se ele tem uma tendência, por exemplo, ao meio artístico, é uma pessoa que cria uma mitomania, uma fantasia com artistas, com cantores, com pessoas famosas do meio midiático, ele tende a tentar se aproximar dessas pessoas e criar algum lastro social com essas pessoas, com pessoas que têm ligação com essas pessoas. Então, maquiadores, auxiliares, pessoas que cuidam de eventos onde esses artistas estão. Então a pessoa ela investe nisso. E as pessoas elas esquecem desse detalhe, elas esquecem que boa parte das coisas que os seres humanos conseguem se trata de investimento. Então quando você vê, por exemplo, um grande atleta que compete, que consegue um tempo de corrida muito bom, você tem que lembrar que esse tempo de corrida é resultado do investimento em treino. Não é que a pessoa de um dia para o outro virou uma super atleta que faz 100 metros em menos de 10 segundos. Não, isso normalmente foi um investimento em treino, em desenvolvimento físico, que faz com que a pessoa consiga atingir aquele objetivo. Qualquer um atinge? Obviamente que não. Não é qualquer um que mesmo se esforçando vai atingir. Tem questões genéticas, tem vários outros fatores. Mas a maioria de nós, se treinar, se desenvolver, se fisicamente, vai conseguir minimamente chegar próximo daquilo. Então não vai conseguir fazer muitas vezes em menos de 10 segundos, mas ao menos em 10 segundos vai conseguir. E já é um feito razoavelmente impressionante. E é a mesma coisa nos relacionamentos sociais. Então a maioria de nós investe em relações sociais muito mais próximas, não se arrisca tanto, tem medo de tomar um não, tem medo de ser ignorado. Mas se não fosse por isso, se um de nós decidir, qualquer um que não tenha a condição da mitomania, decidir a partir de amanhã, vou em determinado lugar para criar novas relações, para criar laços sociais. Se você decidir fazer isso e estiver disposto a dar a cara a tapa, estiver disposto a investir em tentar se relacionar com as pessoas, estiver disposto a, por exemplo, ser ignorado. Então, se você não se importar com ser ignorado e tentar chegar a conversar com o máximo de pessoas que você conseguir encontrar, é bem possível e provável que você vai criar muitos laços sociais que são fora do comum. Então, por exemplo, se você vai para um meio onde tem muitos artistas e você começa a tentar conversar com um, te ignora. Você vai tentar conversar com o outro, ignora. Você vai tentando conversar com vários. Se você não for uma pessoa excessivamente invasiva, se você não for uma pessoa desagradável, uma pessoa sem noção total, é meio que inevitável que tentando, em algum momento você acerte. É aquela velha frase, até um relógio quebrado está certo pelo menos 2 vezes ao dia. Então, em algum momento, você vai acabar acertando, você vai acabar conversando com alguém que às vezes está ali num momento mais carente, está num momento mais delicado emocionalmente, e a pessoa vai acabar te dando atenção e vocês vão criar algum vínculo social.
Então acaba que essas pessoas, por tentativa e erro, elas conseguem criar muitas vezes vínculos sociais que não são tão comuns para a maioria das pessoas. E isso cria a ideia desse lastro, ou seja, cria uma credibilidade para a mentira. Então a pessoa ela acaba ganhando crédito nessa mentira que ela conta, justamente por ela ter esse laço social em comum. Então a pessoa te diz que, porque ela fez parte da gravação de um filme tal. Você fala, nossa, coisa absurda, imagina, da onde? A pessoa um qualquer aí vai ter feito parte. Só que aí um belo dia você vê, por exemplo, uma foto dela, ela te mostra uma foto dela com um ator do filme. Você vai falar, nossa, mas espera lá, como assim? Como assim? Ela tem uma foto do ator nos bastidores do filme. Bom, a gente sabe que muitos atores, atrizes são receptivos com seus fãs. E você ir no setting de filmagem, para a maioria das pessoas pode parecer algo absurdo, mas para uma pessoa que cria ali qualquer laço de amizade com quem faz parte da produção, com uma pessoa um pouco mais influente na produção do filme, ela vai conseguir, até mesmo porque, como eu disse antes, as pessoas que têm mitomania, normalmente, elas não têm muito medo de tomar não e de serem ignoradas. Então ela pede para um, pede para outro, para poder assistir, para poder estar no ambiente quando estiverem filmando, eventualmente vai acontecer de alguém autorizar. E quando a pessoa está ali no ambiente, em um momento mais descontraído, em um momento qualquer, ela pedir para tirar uma foto com um ator, uma atriz, se a pessoa tem essa ideia de criar vínculos com os fãs, de valorizar quem aprecia o trabalho dela, é bem possível que ela vai ceder, que ela não vai se importar de tirar uma foto ali, às vezes até dar um autógrafo, alguma coisa. Então não é algo da ordem do impossível. Porém, quando essa pessoa conta para outro algo que chega a ser da ordem do impossível, como por exemplo, é porque ela mudou, ela convenceu o diretor do filme a mudar uma cena do filme. E você fala, isso é uma completa alucinação da pessoa. Só que aí vem esses outros aspectos, vem esses outros lastros, esses outros vínculos vão surgindo e você começa a ficar mais mexido, você começa a falar, pera lá, mas eu estou desconfiando da pessoa, eu achei que era quase impossível, mas ela realmente estava no setting de filmagem? Como assim? Então isso faz com que muitas pessoas do entorno dos mitomaníacos acreditem nas mentiras que eles contam. Esses fatores, então esse lastro, essa coisa toda, faz com que muitas das vezes as pessoas realmente acreditem no que a pessoa está contando e como consequência acabam muitas vezes inclusive sendo enganadas, sendo trapaceadas, que é uma outra questão também dos mitomaníacos, que é o fato de que muitas vezes eles dão golpes em pessoas e não é nem com o objetivo especificamente de ter vantagem em cima, naquele sentido tradicional, mas sim de manter o estilo de vida que eles querem, de manter a fantasia. Então, às vezes a pessoa cria uma fantasia de ser um multimilionário, como a gente já viu, inclusive alguns criminosos fazendo isso no mundo e criando essas fantasias e acabando prejudicando muita gente, porque eles criam uma fantasia de serem milionários e aí eles acabam muitas vezes se utilizando da outra pessoa para sustentar essa fantasia. Então eles criam uma fantasia de ser multimilionário, convida outra pessoa para um jantar caro, em um restaurante caro, e aí diz que esqueceu a carteira, que não tem como pagar, e a outra pessoa acaba tendo que arcar muitas vezes com o custo de um jantar sozinha, que ela não tem muitas condições de arcar, mas dada a situação acaba tendo que arcar. Então esse tipo de situação normalmente não é nem criado pela pessoa com a intenção de necessariamente dar um golpe na outra, mas sim uma forma que ela arranja de sustentar aquela fantasia que ela criou para si mesma.
Então, quando uma pessoa te conta coisas muito fantásticas, coisas muito absurdas, sempre tenha um pé atrás, sempre analise com cuidado, porque às vezes a pessoa ela ridiculariza demais a outra que está contando algo que parece muito absurdo, mas isso acaba se voltando contra ela própria. Porque aí quando ela vê algum nível de sentido naquilo que a pessoa contou, ela acaba acreditando muito mais facilmente do que uma outra pessoa que no início até achava que a pessoa realmente tinha aquela história de vida, mas quando com o passar do tempo começa a questionar. Normalmente as pessoas, quando acontece a situação de mitomania, é muito comum que as pessoas que mais achavam absurdo no início a história que o mitomaníaco contava, são as que futuramente vão mais se convencer de todas as mentiras. Então é sempre importante ter um pé atrás, mas também nunca desconsiderar totalmente. Sempre estar tentando analisar de uma maneira mais fria. Uma característica muito comum do mitomaníaco e que acaba também complicando a vida de muita gente e acaba levando muita gente para uma direção perigosa é que ele envolve muitas fantasias da própria pessoa com quem ele está conversando na sua fantasia, na sua mitomania. Então a pessoa ela acaba englobando a outra no processo da fantasia. Então ela acaba muitas vezes, por exemplo, pegando o mesmo exemplo anterior que eu tinha pego da questão política. Às vezes a pessoa diz que a pessoa ela tem um sonho de ter alguma carreira política, de ter alguma coisa nesse sentido. E aí o mitomaníaco encontra com alguém que realmente é muito compatível com as fantasias dele. E ele começa a inteirar essa pessoa na fantasia dele. Então ele diz que pode arrumar um cargo para ela de auxiliar de determinado político para que ela já possa estar mais por dentro desse mundo e consiga talvez evoluir para algo a mais. Ela começa ou diz que ela pode te colocar em contato com lideranças de determinado partido político para que você possa vir a se candidatar a alguma coisa. Ela começa a incluir o outro nessa mentira. E qual que é a função disso? A gente falou lá anteriormente que no caso do mentiroso comum, ou seja, da pessoa que não tem nenhum transtorno nesse sentido, mas que mente ocasionalmente, a mentira ela tende a ser ou para conseguir algum benefício, ou para evitar alguma punição, ou para conseguir alguma interação social, que não deixa de ser um benefício. No caso do mitomaníaco, é mais para sustentar a fantasia de fato. Então, para sustentar essa fantasia megalomaníaca, ele mente, ele cria essa realidade paralela da qual ele próprio se convence da existência. O que acaba deixando as coisas um pouco até difíceis de compreender. Então, hoje a gente não tem uma plena convicção científica de quais são as causas diretas da mitomania e como exatamente o cérebro do mitomaníaco funciona. Quando a gente fala de situações psicológicas, a gente tem um pouco essa dificuldade. Diferente, por exemplo, do funcionamento cardíaco, que hoje já é bem mais visível com aparelhos ali, eletrocardiograma, tem vários aparelhos que nos mostram o funcionamento cardíaco do sujeito. No caso do cérebro, a gente tem tanto um funcionamento mecânico quanto um funcionamento que não é visível e palpável em dados científicos. E isso acaba dificultando um pouco as coisas. Então, tem muita coisa do funcionamento cerebral que ele é totalmente privado, que só o próprio sujeito tem acesso e ainda olha lá. Eu sempre costumo dizer que nem o próprio sujeito se conhece de fato. Por isso que ele precisa ir até o psicólogo, porque ele próprio não conhece com muita nitidez as suas questões.
E nesse sentido, fica um pouco difícil para a gente estabelecer com certa exatidão o funcionamento de várias situações psíquicas, como é o caso do mito maníaco, assim como é um pouco difícil a gente dizer o porquê exatamente o sujeito entra na mitomania. Uma das especulações que a gente faz é que provavelmente esse sujeito ele é muito descontente com a realidade de vida que ele tem. Então, quando ele olha para a realidade de vida dele de fato, para o que ele realmente vivencia no seu dia a dia, ele se sente profundamente descontente com isso e ele acaba, como uma defesa a esse descontentamento, ele acaba criando esse mundo paralelo, o qual ele acaba se convencendo desse mundo. Então seria uma defesa do eu, semelhante a várias outras, semelhante inclusive à própria alucinação do psicótico, apesar de diferente, mas com uma mesma função, que seria essa ideia de proteger o sujeito de uma realidade que é muito aversiva a ele. Então ele tem uma realidade de vida que é totalmente aversiva, a forma como ele se protege dessa realidade aversiva é criando uma realidade paralela. Isso é uma das possibilidades que a gente tem. O benefício disso seria ele não precisar se haver com essa realidade. Então esse seria o principal benefício da mitomania para o mitomaníaco. E então é isso um pouco dessa situação psicológica. Se você tem interesse em assuntos de psicologia e de psicanálise, acesse os outros vídeos do canal Filosofia da Psique, dá uma conferida aí, a gente tem muito material postado. Eu tenho postado com menos frequência por vários fatores, um tanto a sobrecarga de trabalho, outro tanto o próprio desânimo com a plataforma. O YouTube ele vem se tornando cada vez pior em vários sentidos, mas ainda assim eu tenho postado um ou outro vídeo, então sempre esteja entrando, se inscreve no canal, aciona as notificações para saber quando eu posto vídeos novos e sempre esteja entrando, dando uma conferida, que é bem possível que você veja vez ou outra algum vídeo postado. É isso, sempre lembrando, então, dá uma atenção, quando uma pessoa contar uma história muito absurda, dá uma analisada com calma. Lembre-se que, por mais que algo pareça muito real, existem várias coisas que a princípio podem parecer muito difíceis, muito de outro mundo, mas que muitas vezes não são tão difíceis assim de serem feitas, como é o próprio exemplo das mágicas, dos truques de ilusionismo, que por vezes você olha e você diz, nossa, que absurdo, é impossível a pessoa ter conseguido fazer isso. E aí quando você descobre como que de fato é feito, você percebe que é extremamente simples e que muitas vezes a pessoa com o mínimo de treino e habilidade ela consegue fazer. E é a mesma coisa com relação à mitomania. Então às vezes nos parece muito absurdo algumas coisas, por exemplo, o fato da pessoa conhecer pessoas que não são do convívio da maioria de nós, mas que com um pouquinho de esforço a pessoa consegue sim esse tipo de coisa, então não é nada do absurdo. Às vezes também as pessoas veem o sujeito com um carro importado e falam, nossa, mas como que o cara não é rico se tem até um carro importado aí que custa mais de 1 milhão? Bom, se a pessoa tiver boas conexões, muitas vezes ela consegue fazer um test drive em um carro de uma loja, de um pátio, de venda de veículos usados. Ela consegue muitas vezes um veículo emprestado de alguém. Então há várias maneiras de se conseguir parecer o que não se é. Isso é algo que a gente sempre tem que ter em mente. A gente vê, inclusive, muito frequente atualmente as pessoas chamadas blogueiros e blogueiras que fazem justamente isso. Você vê fotos em mansões com piscina, e quando você vai ver, na verdade, é uma mansão que é alugada normalmente para se gravar cenas de filmes, para se gravar coisas. E a pessoa mora, às vezes, numa casa simples, não que isso seja um problema, mas muito longe da casa na qual a pessoa fez um ensaio fotográfico por vezes. É isso, então.
Agradeço a todos que tenham assistido ou ouvido, né, esse áudio, na verdade. Hoje o vídeo é em formato de áudio, isso porque já é bem tarde da noite e eu não estou com disposição para ligar a câmera, então só aproveitando aí um pouco da insônia para fazer algo produtivo. Acompanhe o trabalho do Filosofia da Psique e até um próximo vídeo.